Se você é um empresário que tem vontade, pensa em terceirizar algumas das suas atividades, ou seja, em vez de ter um funcionário CLT, contratar uma empresa, um PJ para realizar aquela atividade, ou se você hoje desempenha uma atividade e pensa em prestar ela de forma terceirizada, uma dúvida muito comum é: quanto que equivale o salário de um CLT a o custo de um PJ executando a mesma atividade? Qual é o custo do CLT que equivale ao contrato do PJ, ali, ao valor que receberia mensal se fosse pessoa jurídica? Isso pensando do lado da empresa. Quanto que custa um funcionário e quanto que eu poderia pagar para uma pessoa jurídica para ser equivalente a essa remuneração, esse custo para a minha empresa? Porque o CLT, ele tem muitos custos que não vão direto para o funcionário, mas a empresa precisa arcar com esses custos. E é para falar sobre esse assunto que eu criei aqui o conteúdo desse vídeo. Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade. Se você tem essa curiosidade, acompanhe esse vídeo aqui até o final. Já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, que a gente está sempre trazendo informação de qualidade aí para os empresários, os empreendedores tomarem a melhor decisão e pagar o menor imposto dentro da legalidade nos seus negócios. Agora me acompanha também aqui na tela que eu vou explicar certinho como é que é essa relação de custo entre CLT e pessoa jurídica. Para iniciar, vou explicar como é que funciona basicamente o custo de um funcionário CLT para a empresa. Qual que é o custo? Um colaborador contratado aí no regime CLT, o empregador tem algumas obrigações que vão além do salário mensal, além daquilo que o colaborador vê e recebe. Vamos entender também o que envolve aí o custo de um funcionário para uma empresa. Primeiramente, o salário dele, o salário base, que é o que ele vai receber, e sobre esse valor que vão incidir todas as demais verbas, os encargos trabalhistas. E o que é que são esses encargos trabalhistas basicamente? Aqui eu não estou entrando em questão de atividades, por exemplo, que tenham insalubridade, periculosidade ou alguma questão específica relativa aí à sua categoria profissional. De forma geral, o que é que tem para a empresa pagar? INSS patronal, que é uma contribuição para a Previdência Social, não é para o INSS do empregado. FGTS no valor, no percentual de 8% do salário mensal. Esse valor ele vai para uma reserva para o empregado, mas é a empresa que paga. Seguro acidente de trabalho, SAT, entre 1% e 3% do valor do salário, dependendo do risco avaliado para aquela atividade. Contribuição para o Sistema S, 1,5% em média, dependendo do setor da empresa. E, além desses encargos, tem os benefícios que a gente precisa também levar em consideração quando vai fazer a contratação de um funcionário, porque a empresa vai ter esses custos aqui. Férias, a gente precisa ir reservando um valor, porque a gente sabe que o funcionário vai tirar férias uma vez ao ano, pelo menos, ele tira férias, então a gente precisa ter esse custo aqui reservado, identificado. Então, o que significa férias? No dia a dia aqui, o que a gente precisa reservar? Um mês de descanso remunerado acrescido de 1/3 do salário. É isso que o funcionário vai receber quando ele tira férias, e você precisa ir reservando esse valor mês a mês para não ter que fazer um desembolso único lá na data das férias. 13º salário é um salário extra no fim do ano, isso também pode ir sendo reservado ao longo do tempo, e ainda pode ter outros benefícios, como vale transporte e vale alimentação. Um percentual é custo da empresa, uma outra pequena parte pode ser descontada de um funcionário, mas tem limites aí para esse desconto, então isso também tem que ser levado em consideração como um custo da empresa. Para alguns segmentos, para algumas atividades ele pode ser obrigatório, para outros não, mas é um custo que existe aí e precisa ser levado em consideração também. Aqui, para fins de cálculo, por exemplo, um colaborador com salário de R$5.000, ele pode custar para a empresa entre R$8.500 e R$10.000 mensais, considerando aí encargos e benefícios. Então, se o funcionário ele vai receber R$5.000, ele pode custar para a empresa entre R$8.500 e R$10.000 mensais. É esse valor que a gente, como empresário, precisa levar em consideração. E se fosse contratar uma PJ, qual que é o custo? A contratação como pessoa jurídica, ela oferece uma maior flexibilidade e um custo mais previsível.
porém não é para todas as atividades que ela se adequa. Eu vou colocar aqui os valores, os custos de um contratado PJ e depois eu vou falar um pouquinho sobre essa comparação. O que teria de custo para a empresa que está contratando uma pessoa jurídica? Que aí aqui já não é um contrato de trabalho, é um contrato de prestação de serviços entre duas empresas, é uma relação totalmente diferente. Valor da nota fiscal, esse contratado pessoa jurídica terceirizado, ele vai emitir uma nota fiscal do valor acordado mensalmente e esse valor é direto, sem os encargos adicionais. Pode ser que tenha alguma retenção de tributos, mas aí em vez aquele tributo que a empresa que está sendo contratada teria que pagar, o contratante pode ter a responsabilidade de reter e recolher, mas não é um encargo trabalhista. É uma retenção de tributos que aquela empresa já teria que pagar normalmente e pode ser que, dependendo da atividade, ela seja sujeita à retenção de algum tributo ou não. Mas basicamente o que é? Eu contratei uma empresa para prestar um serviço, esse serviço custou R$3.000, eu vou receber a nota fiscal de R$3.000 e vou pagar. Para o contratado, quem é a pessoa jurídica que está prestando o serviço, ele vai ter os seus próprios impostos para pagar. Ele vai arcar com os próprios impostos da sua empresa. Assim como o contratante tem os seus impostos da sua empresa para pagar que não são relativos à folha de pagamento, essa pessoa jurídica que está sendo contratada também vai ter os seus custos aí, os seus impostos para pagar, que são basicamente o quê? Os impostos do Simples Nacional ou lucro presumido, dependendo do regime tributário dessa pessoa jurídica. Se ela é MEI ou opta pelo Simples, as alíquotas vão variar aí entre 6% e 15%, que é o mais comum para atividade de serviço. Geralmente, optante pelo Simples Nacional vai ser lá anexo terceiro, que começa em 6%, ou anexo quinto, que começa em 15,5%, aí vai depender de qual que é o serviço que está sendo prestado. Se for o contratado, se ele for MEI, ele vai pagar lá a sua guia mensal do MEI. Esse é o custo de quem é uma empresa que presta serviço para outras empresas. A própria pessoa jurídica também arca com a sua contribuição do INSS. Se for MEI, essa contribuição já está lá dentro da guia mensal. Ou, se for optante pelo Simples ou lucro presumido, o 20% aqui do valor da remuneração, ou seja, do Prolabore, que esse PJ vai ter dentro da sua empresa, que não tem nada a ver com quem está contratando ele, esse 20% aí também é um custo da própria empresa. Não existem benefícios obrigatórios aqui quando uma empresa está contratando a outra, mesmo que seja uma pessoa que vai lá prestar o serviço. Essa pessoa jurídica não tem direito a férias, 13º salário ou FGTS, e a empresa que está contratando ela não é obrigada a oferecer vale transporte ou vale alimentação. Isso até pode fazer parte do contrato, mas vai estar lá dentro daquela nota fiscal, naquele valor que a pessoa jurídica que está prestando o serviço vai emitir a nota fiscal para quem está contratando ela. Não é mais uma relação de trabalho, é uma relação entre duas empresas, é um pouco diferente. Aqui, o custo é reduzido significativamente para quem está contratando. Por exemplo, se o valor aqui do contrato é de R$5.000 mensais, esses R$5.000 não vai ter aqui mais benefícios para quem está contratando para arcar. Lá, como CLT, a gente observou que o custo para quem está contratando pode ser de entre R$8.500 e R$10.000. Aqui não. Se o contrato é de R$5.000, a empresa que está contratando ela vai pagar esses R$5.000 e não vai ter mais nenhuma obrigação sobre aquela outra empresa. Aí aquela empresa que vai arcar com os próprios custos. É em todas as atividades que isso é possível? Não é. Aí depende muito de analisar. Aqui, vou trazer um comparativo final para a gente verificar. Um funcionário CLT para a empresa que está contratando, ele representa aí um custo elevado, tem benefícios adicionais, mas traz uma segurança jurídica maior para essa relação. Por quê? A principal diferença entre tu ter um funcionário CLT e ter uma outra empresa prestando serviço para você é que aqui nessa relação onde há uma empresa prestando serviço para outra, não pode haver a caracterização de vínculo empregatício. Essa pessoa que está aqui prestando serviço, ela vai cumprir exatamente o que está lá no contrato entre vocês, de prestação de serviço, mas ela não vai ter subordinação, ela não vai ter obrigação de cumprir horário, uma série de coisas que existe na relação entre empregado e empregador, não existe na relação entre duas empresas. Então isso precisa ficar muito bem claro e acordado para que não haja confusão entre essas duas modalidades de contratação.
Para que você ache que, vou terceirizar todos os meus funcionários, mas eles vão continuar cumprindo horário, eles são subordinados a mim. Não, isso está errado. Porque depois você pode ter problemas em relação a isso. Quando acabar esse contrato PJ, se existia, o que existia de fato fosse aqui uma relação de vínculo trabalhista, essa pessoa que estava contratada como uma empresa, ela pode requerer na justiça os benefícios, os direitos de, se ela fosse contratada como uma empregada, e em muitos casos ela acaba ganhando isso e você, tudo aquilo que você economizou, você vai ter que pagar aqui como forma de indenização num processo trabalhista, vai ter que gastar com advogado, isso pode piorar muito mais a situação. Então, antes de tomar essa decisão de trocar uma forma de contratação pela outra, precisa analisar muito se a sua atividade pode ser feita dessa maneira, se essa forma de contratação como pessoa jurídica vai atender a necessidade da sua empresa e se ela te traz segurança para que você não tenha problemas no futuro. Então precisa analisar muito bem a cultura da tua empresa, o tipo de vínculo que você deseja, se você deseja que aquela pessoa ela vá cumprir um horário na sua empresa, talvez ela não consiga trabalhar como uma PJ, porque isso já caracteriza o vínculo empregatício, então precisa sempre estar atento à lei, às práticas de contratação, ao que acontece aí com outras empresas do seu segmento, consulta um contador que já tem experiência nessa forma de contratação, talvez em outras empresas, sempre procurar a informação para que você faça da forma correta, dentro da lei, para que mais tarde você não possa vir a sofrer penalidades com uma coisa que no momento parecia uma economia. Então precisa analisar muito bem antes de tomar essa decisão, mas saiba que é possível, existe, e em comparação são essas informações que eu trouxe aqui, tá certo? Continua acompanhando os nossos conteúdos, a gente traz mais informações, mudando alguma coisa em relação a isso, a gente sempre traz o conteúdo aqui também. Então não esquece, curte esse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal e compartilha essa informação com quem precisa, tanto os empregados que estão pensando aí em trabalhar como terceirizados, como as empresas que estão analisando a sua operação e verificando aí a possibilidade de ter alguma redução de custos nesse sentido. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.